Dando continuidade à nossa série Pílulas de Abstinência, vamos conversar agora sobre o princípio pauca sed bona. Pauca sed bona é outra expressão em latim que significa pouco é bom. Isso se refere aos hábitos, às mudanças, né? Mudanças de hábito, ou mudanças da natureza psicológica, tanto faz. Mas essas mudanças que devem ocorrer na vida do abstêmio. Todas essas mudanças, elas não são feitas da noite para o dia, são feitas lentamente. Pouco é bom, pauca sed bona. Ou seja, são pequenas mudanças que são feitas no dia a dia e que ao longo de um período em abstinência, que nós chamamos tempo abstêmio, ao longo do tempo abstêmio, vão direcionar a pessoa, vão guiar a pessoa pelo caminho da abstinência. Então, esse princípio sinaliza que não são grandes mudanças que são feitas em pouco tempo, mas são pequenas mudanças que são feitas ao longo de grandes períodos temporais. Então, essa pequena mudança é que é importante. Por isso, os familiares, existe um descompasso entre aquilo que os familiares pensam e aquilo que o abstêmio pensa. Esse descompasso, ele, ele existe porque, às vezes, o abstêmio ele diz que está em abstinência, que está fazendo tudo correto e que vai tocar a vida dele e está tudo bem. E, por outro lado, os familiares que estão mais perto dele percebem que isso não é real, percebem que não existe essa grande mudança, que isso é uma ilusão. Então, esse descompasso entre os coabstêmios e o abstêmio, né, é muito comum, porque as mudanças são pequenas. É importante entender isso e também os familiares entenderem isso. Porque os familiares, às vezes, querem grandes mudanças em pequeno período, né? E isso não é possível. Então, precisa ver os dois lados, né? Às vezes, o abstêmio quer grandes mudanças, mas é incapaz de fazê-las, e muitas vezes os familiares querem essas grandes mudanças, né? Ou acreditam que elas ocorram. Essa, e no primeiro internamento, nos primeiros internamentos, para aqueles que foram internados, é comum que os familiares acreditem que é um problema passageiro, rápido e que vai ser solucionado sem grandes dificuldades. Mas com o passar do tempo e as sucessivas recaídas e reinternamentos e tudo mais, o agravamento da crise, os familiares percebem que o problema é muito mais grave, né? E começam a entender que realmente não existe essa grande mudança da noite para o dia, e sim pequenas mudanças ao longo de grandes períodos, né? Princípio muito importante, muito relevante, né? Não acredite em grandes mudanças em pouco tempo, certo? As mudanças elas são lentas, mas devem ser gradativas, constantes e sempre direcionadas a manter a pessoa no processo de abstinência.